Olá, eu sou Alexandra Vanderlei, sou psicóloga, pedagoga, trabalho na FUNASE, estou atualmente como assessora técnica de gestão de pessoas e educação pela Superintendência Geral de Educação e Trabalho e no momento eu também sou instrutora do Cefosp, de vários cursos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre estresse, né? De uma forma geral. E aí a gente vê o seguinte, que o estresse ele apareceu desde o início da civilização, onde o ser humano ele precisava resolver algumas coisas, tipo caçar, pescar, plantar, para a sua sobrevivência. E ele também tinha seus estresses, mas era totalmente diferente do estresse de hoje. O estresse dele era no momento da busca pelas suas necessidades. Hoje não, hoje o estresse ele é mais complexo, né? E aí a gente vai ver algumas coisas que acontecem com a nossa vida que faz com que a gente se estresse. Dentre elas, a gente vê que o estresse ele tem 3 fases. Por exemplo, a primeira fase é a fase de alerta. É aquela fase que o corpo começa a reagir. E é bom que o corpo reaja. Por quê? Porque você tem os sinais, né, que aparecem para que você reaja a isso. E aí é a primeira fase. Né? E o que é quando realmente você se confronta com algum estressor. E o que são os estressores? Os estressores são os acontecimentos diversos que a gente tem. Que a gente pode ter coisas cotidianas, às vezes no trabalho a gente vem preparado para alguma coisa e acontece e a gente não pode, ou em casa, com os nossos familiares, enfim. Então, esse é a primeira fase, é a fase de alerta. É aquele estresse cotidiano, aquele estresse leve. A segunda fase é a fase de resistência. É quando o organismo ele tenta se adaptar. Por quê? Porque o estresse está perdurando. Houve aquele estresse primeiro, mas você continua se estressando com qualquer coisa, você se estressa. Então, é a segunda fase, é aquela fase de resistência, onde o organismo, fica tentando restabelecer o equilíbrio. Então, alguns sintomas aparecem, como sensação de desgaste, cansaço. Também nesta fase a criatividade, a produtividade cai. Às vezes você diz, olha, eu não estou conseguindo ter uma ideia melhor, há muito tempo que eu venho tentando e não consigo, fico sempre cansada. Então é um alerta maior para que você procure ver o que é que está acontecendo com você. E só você pode ver o que é que está acontecendo. Vem também a terceira fase, né? A terceira fase é a fase da exaustão, realmente. É quando aparecem os sintomas maiores, né? Ele quer se adaptar, mas ele luta com esse estresse, com essa nova adaptação da sua vida, que o estresse é uma coisa nova, um estressor, no caso, que são os acontecimentos, os eventos que acontecem. Então você luta e você se sente exausto, né? Então você já começa a precisar de uma ajuda maior, né? E cai, como eu falei, né, a produtividade e a criatividade são os fatores dessa terceira fase, onde realmente você fica sem conseguir, né, ser produtivo. E vem a quarta fase. Essa quarta fase, realmente, se a terceira era uma pré-exaustão, essa quarta, ela é realmente a exaustão. E o que é que acontece? Aí é quando você fica esgotado, por qualquer coisa você se estressa, né? A sua reserva de energia, porque todos nós temos uma reserva de energia, ela já se esgotou, você não tem mais para onde tirar, né? Então, nesta fase, o estresse, ele pode apresentar vários sintomas
ao indivíduo, como apatia, depressão, desânimo e tantas outras coisas, sensação de desalento e muitas outras coisas, né? Então, o indivíduo nessa altura, aí ele não consegue realmente ir trabalhar. E às vezes as pessoas não entendem. Então, é importante também que a gente fique alerta. Às vezes um colega está passando por esse problema e não consegue realmente trabalhar. Então, o mundo do trabalho, ele precisa, né, do trabalho contemporâneo, ele está cada vez mais complexo. E aí as pessoas, tem algumas pessoas que sabem lidar, tem outras que não, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, tem pessoas que têm propensão para, e outros não. Esse momento mesmo que nós estamos vivendo, né, do novo coronavírus. Então, tem pessoas que se adaptaram, mas tem outras que não. Tem outras que estão depressivas, irritadas, precisando de um apoio maior. Então, uma nova realidade coloca o trabalhador e a organização em alerta. É preciso tanto o trabalhador como as pessoas que trabalham com ele estejam alerta para aquela pessoa. E a própria pessoa também precisa buscar o seu crescimento nesse sentido. Precisa buscar ajuda. Então, resumindo, né? O estresse é uma resposta natural do organismo. Seria não natural se não aparecesse. Então, a pessoa pode aparecer os sintomas e é bom, é como a febre. Quando a febre aparece, muita gente diz, como fulano está com febre, mas a febre é uma reação do organismo para que ele reaja, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente sabe que é muito difícil, não é fácil. A gente está no estresse e diz, fulano, saia do estresse. Não, não é assim. Mas a gente tem algumas atividades no decorrer da nossa vida que a gente pode, né, resolver. A gente pode amenizar. Talvez não resolver, mas amenizar. Né? O que seria isso? A gente precisa cuidar da gente. Primeiro a gente tem que se cuidar, porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Então, primeiro eu tenho que me cuidar. Depois, a gente tem que mudar algumas formas de pensar. Muitas vezes a gente quer fazer do jeito que a nossa mãe fazia, que os nossos avós, que a gente sempre fez. Mas, às vezes, é importante esta flexibilidade para poder a gente sair desse estresse. Falar sobre suas necessidades é importante. Se você não tem como falar, você não quer falar no ambiente familiar ou do trabalho, mas você precisa pedir ajuda de um profissional. Né? O estresse, ele é muito comum. Eu acredito que ninguém pode dizer, eu nunca tive um estresse. Todos nós temos, né? Passamos pelo estresse, mas como eu disse anteriormente, a gente precisa entender como é que está isso na nossa vida. Aí, por exemplo, o tratamento para o estresse, ele se concentra basicamente em três abordagens. A primeira é você administrar os estressores. Como eu falei anteriormente, que os estressores são os acontecimentos que a gente, na nossa vida, seja um problema no trânsito, ou uma morte de um familiar, que aí já é uma coisa mais grave, ou a perda de um trabalho. Enfim, tem muitas coisas que acontece nas nossas vidas e a gente precisa administrar. A outra é aumentar a resistência desse estressor. Ora, se eu estou apática, debilitada, o que é que eu posso fazer para que eu consiga melhorar? Então, você pode fazer uma atividade física, se alimentar melhor, ver o seu sono. Essa é a segunda abordagem que você pode fazer. E a terceira é você aumentar a resistência dos estressores. Como é que seria isso?
é você mudar também a forma como você enfrenta o estressor. E como é que você pode mudar isso? São seus hábitos. Você pode, por exemplo, eu me estresso muito no trânsito. Quando estou dirigindo, por exemplo, uma pessoa pode dizer isso. Eu me estresso porque o outro anda devagar, porque não tem o meu ritmo, enfim. Bote uma música. Saia mais cedo de casa. É você que vai encontrar a sua forma de administrar isso. Mas é importante que você procure. Né? É importante que você veja isso. Então, só a pessoa pode encontrar a sua estratégia. Eu não posso dar um remédio, dizer, olha, faça dessa forma, porque para mim foi bom, mas para você pode não ser. Né? Então, fica a dica, né, que não existem remédios para tratar o estresse, mas existem várias formas, como eu falei. Uma yoga, fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, enfim, tem várias coisas, né? Portanto, a gente pode compreender que viver com estresse está sendo, digamos assim, natural hoje, porque o mundo está muito dinâmico, né? E a gente precisa apenas administrar. E aí você pode também escrever o que é que está te incomodando. Pega uma folhinha de papel, uma caneta e comece a escrever o que é que está te incomodando. Também você pode expressar seus sentimentos, né? Todos os sentimentos, eles são importantes. A raiva é importante? A raiva é importante. Porque muitas vezes, se a gente não tivesse a raiva, a gente podia sintomatizar e adoecer, né? Com algo maior. Outra coisa também é encontrar alguma coisa para fazer. Algo que você gosta. Eu gosto muito de ver filme, então vá ver o filme. Eu gosto muito de sair para ir a um parque. Bom, como eu falei, você é quem vai encontrar a sua forma de fazer. Então, assim, obrigada pela atenção de todos e um forte abraço.